Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 4, o capítulo 26, lentes, óptica da visão e ametropias, da página 283 a 301. Então, nós vamos falar nesse capítulo sobre lentes e aqui a gente tem um microscópio, um binóculos que envolve tanto a lente como a óptica da nossa visão e as ametropias, quer dizer, alguns problemas que a gente tem dentro da nossa visão. Então, vamos lá. A velocidade da propagação da luz, da página 284. A luz é um dos maiores mistérios da natureza. Com efeito, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ela é. Mesmo assim, depois de tantos anos estudando seu comportamento nos mais variados fenômenos luminosos, eles conseguiram determinar várias de suas características, como a velocidade de propagação, desde a antiguidade clássica dos séculos XV, XVI, XVII, muito se especulou sobre este assunto. Teria a luz velocidade infinita? Há cerca de 340 anos, o astrônomo dinamarquês Ole Christian-Romer, 1644 a 1710, reuniu evidências científicas de que a velocidade de propagação da luz era infinita. Para isso, Romer observou Júpiter durante vários meses. De acordo com uma antiga previsão do físico italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, se a Terra tivesse mais distante de Júpiter, o eclipse de Lu, uma das luas de Júpiter, demoraria mais para ser percebido. Desta maneira, Romer apresentou a primeira medida quantitativa da velocidade da luz. A velocidade da luz, nós já fizemos o cálculo dela em matemática, tá? Quando a gente aprendeu lá na primeira apostila de matemática, tinha um exercício que envolvia multiplicação, que envolvia as conversões de medidas, e nós fizemos o cálculo da velocidade da luz. A partir de então, foram criados diferentes e engenhosos métodos para determinar a velocidade da propagação da luz. Atualmente, o valor adotado é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade mais alta da natureza. Esta velocidade é tão alta que a luz leva pouco mais de 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra, percorrendo cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Olha, pensa isso aqui. Numa velocidade de um carro a 100 quilômetros. Já pensou a gente andar 150 milhões de quilômetros? Quanto tempo que a gente não ia demorar? E a velocidade da luz andando a 300 mil quilômetros por segundo, gente, não é nem por hora e nem por minuto, é por segundo. Ela leva só 8 minutos para sair do Sol e chegar até a nossa Terra. O que é 8 minutos para a gente? Não é nada, né? Mas para andar tudo isso aqui, 300 mil quilômetros por segundo, nem nas corridas de automóvel não se chega nem perto disso, tá? Ou ainda, em 1 segundo, a luz percorre a distância correspondente a 7,5 voltas ao redor da Terra. Em 1 segundo, a luz consegue dar 7,5 voltas ao redor da Terra.
Se ao propagar em um meio material a velocidade da luz é reduzida, por exemplo, na água, a luz se propaga com velocidade de 225 mil quilômetros por segundo. Aqui, ela propaga 300 mil quilômetros por segundo na velocidade do ar, certo? Na da água, ela diminui um pouquinho, tá? Apesar dela diminuir, ainda é bastante, 220 mil quilômetros por segundo. No diamante, com velocidade de 120 mil quilômetros por segundo. Também é bastante ainda, diminui, mas é bastante. E no vidro, com velocidade de 200 mil quilômetros por segundo. Portanto, apesar de ainda não se saber muito sobre o porquê a presença de matéria no meio influencia a propagação da luz, por que aqui no ar é essa velocidade, aqui na água é essa, no diamante, no vidro, ainda não se sabe exatamente por que certas composições faz com que essa velocidade mude, tá? Está sendo estudado isso ainda, mas não se tem uma descoberta concreta. Em alguns meios, como o ar, a interferência do ar sobre a velocidade da luz é muito pequena. E pode-se considerar que a velocidade da luz é aproximadamente igual à sua velocidade de propagação no vácuo. Velocidade de propagação no vácuo. Agora, a de propagação no ar tem uma diferença muito pequena. A velocidade da luz é um meio dependente. Em um meio depende da densidade deste meio. É bastante comum imaginar que a luz se propague mais lentamente em meios materiais mais densos, como o diamante, a água, tá? Porém, esse fato não é necessariamente verdade. Apesar de a interação da luz com a matéria ser um evento pouco conhecido, sabe-se que ela não depende somente da densidade do meio óptico, mas também da composição química desta matéria. Portanto, não podemos comparar substâncias diferentes, levando em conta apenas a sua densidade. Por exemplo, a luz se propaga mais lentamente no óleo de cozinha do que na água, apesar de a água ser mais densa que o óleo. No entanto, para um mesmo meio material como a água ou o ar, pode-se afirmar que, de modo geral, quanto menor a temperatura desse material, maior será a sua densidade e menor será a velocidade da luz ao percorrê-lo. Então, eles fizeram a junção disso. Eles analisaram que, dependendo da temperatura do material, então, quer dizer, quanto menor a temperatura do material, mais densa tem mais densidade. Tendo mais densidade, menor vai ser a propagação da luz em relação a este meio. A velocidade da propagação ainda. Apesar de parecer um conceito muito simples, nossa experiência tem mostrado ao contrário. Muitas pessoas acreditam que a luz tem velocidade infinita, alcançando qualquer lugar instantaneamente. Trata-se de um conceito tão difícil que esse assunto foi debatido entre diversos grandes pensadores por quase 2000 anos. Outra noção bastante complexa sobre esse tema é a diminuição da velocidade da luz em meios materiais, que era o que a gente acabou de falar. Quanto mais densa, quanto menor a temperatura, que foi o que a gente disse aqui, ó, tá? Quanto
a gente pode afirmar, ó, que quanto menor for a temperatura do material, mais denso é esse material e menor será a velocidade de sua luz. Outra noção bastante complexa sobre esse tema é a diminuição da velocidade da luz em meios materiais. Foi somente com esse desenvolvimento da física moderna, no final do século XIX, que os cientistas propuseram que a velocidade da luz é sempre a mesma, não importando nem mesmo a velocidade do observador. Este é um dos postulados da teoria de relatividade restrita e que vocês vão aprender futuramente o que é esse postulado. Ele só comenta aqui com vocês. Além disso, como qualquer porção de matéria tem uma imensa quantidade de vazios, a luz sempre se propaga no vácuo. O processo de interação da luz com a matéria é bastante complexo e ainda não bem esclarecido. No entanto, podemos dizer que, de maneira simplificada, ao atingir o átomo, a luz excita seus elétrons. Quando esses elétrons voltam ao estado não excitado, eles reemitem a luz, que se dirige a outro átomo, que se passa como se estivesse acompanhando uma corrida de bastão, em que todos os corredores são campeões. A lentidão do processo ocorre devido à passagem do bastão de um corredor para o outro. Então, quer dizer que na corrida de bastão é a mesma coisa quando ele disse aqui, ó, que de maneira simplificada, ao atingir o átomo, a luz excita os seus elétrons. Quando esses elétrons voltam ao estado não excitados, eles emitem a luz para outro átomo. E aí ele citou a corrida de bastão porque a pessoa sai correndo, aí ela para, diminui a velocidade, entrega o bastão para o outro sai correndo em grande velocidade. Hora que está chegando perto da outra pessoa, ele diminui a velocidade, entrega o bastão e assim sucessivamente. E no final, todos ganham, certo? Todos os competidores ganham a corrida, não é só quem atravessou a linha de chegada, todos vão ganhar. Então, com essa propagação da luz, aonde os elétrons, a luz, quando atinge o átomo, excita os seus elétrons, e quando esses elétrons voltam ao estado normal, eles emitem luz para outro átomo, isso vai criando esse círculo e todos nós vamos ganhando em relação a emitir a luz através de uma matéria. Refração. Quando a luz, desculpa, tá errado aqui, muda a sua velocidade, página 285, tá? Não tem esse A, tá bom, gente? É quando a luz, esquece isso aqui, muda a sua velocidade. Eu escrevi errado. Quando a luz se propaga em um meio com certa velocidade e atravessa a fronteira de separação com outro meio, mudando a velocidade de propagação, dizemos que ocorre o fenômeno de refração. Esse fenômeno pode ocorrer, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água. Utilizando um pequeno aquário com água e um apontador laser, é possível fazer uma série de observações interessantes acerca da propagação da luz em diferentes meios materiais. As imagens a seguir mostram o filete de luz incidindo oblíqua e perpendicularmente na superfície da água. Oblíqua, ó, eu peguei um aquário, coloquei um feixe de luz de forma oblíqua, direcionado para esse aquário. Esse feixe de luz atravessou a água, mas a hora que ele chega aqui, ó, ele incide um raio de luz para fora da água, tá vendo? Ó, ele fez
essa trajetória e essa aqui. Isso aqui a gente chama do quê? De refração. Aqui, ela está no sentido perpendicular. Você está vendo que não está tendo essa volta de luz aqui, ó? Não teve, ó, essa propagação, ela vai ser o quê? De forma direta dentro do aquário, tá? Ó, aqui, ó, feixe de luz incidindo obliquamente na superfície da água, feixe de luz incidindo perpendicularmente na superfície da água. Observando atentamente o comportamento dos filetes de luz na imagem acima, que é esta aqui, o que ele fala? Quando a luz refrata obliquamente na superfície da água, além de ocorrer mudança de sua velocidade, neste caso, teve uma redução de velocidade, também ocorre desvio em sua também ocorre desvio em sua direção de propagação. Tá? Aqui, ó, ocorreu esse desvio em relação à sua propagação. Quando a luz refrata perpendicularmente na superfície da água, ocorre apenas mudança de velocidade. Tá vendo? Ó, só vai ter a mudança da velocidade. Neste caso, uma redução também, sem ocorrer desvio de sua direção de propagação. Tá vendo? Ó, a gente não vê aqui nem um filetinho de luz saindo, tá? Então, não tem esse desvio quando ela está de forma oblíqua. A refração é sempre acompanhada de uma reflexão, como pode ser bem mais observada na reflexão oblíqua. Note a simetria entre os filetes de luz incidente e refletido. Então, a reflexão, ela vai acontecer sempre, a refração vai acontecer sempre de modo mais oblíquo, aonde a gente tem o desvio deste feixe de luz. Para estudar o fenômeno de refração, o esquema a seguir representa a trajetória de um raio de luz que se propaga no ar e incide obliquamente na água. Ó, o laser, raio incidente, aqui está no ar. Ponto de incidência é quando vai sair do ar para ir para a água. Aqui tem o raio refratado. E aqui é aquele raio que saiu, que foi o raio refletido, certo? Aqui a gente forma este I, que é o raio de incidência, que a gente tem o ângulo aqui, ó, um ângulo I e um ângulo I, que é o raio de incidência. Aqui a gente tem esse raio F, que é o raio refratado. Neste esquema, podemos identificar os seguintes elementos que são fundamentais para a descrição da refração da luz. Não pode esquecer. Raio incidente é esse aqui, representa o caminho da luz que atinge o espelho no ponto de incidência. Ó, este é o caminho da luz no ar, que vai atingir o espelho de incidência, que no caso aqui seria, vamos supor, a nossa água. O raio refletido, que representa o caminho da luz que emerge do espelho a partir do ponto de incidência. O raio refletido, né, que é esse aqui, e o raio de incidência e o raio de reflexão. O raio refratado, ó, raio de incidência, o raio refletido, que é esse que bateu na água e refletiu de volta para o ar, e o raio refratado representa o caminho da luz refratada para a água. N, reta normal, ou seja, perpendicular ao plano que contém a superfície refratora no plano de incidência. Esse aqui é o N, tá? Ó, perpendicular.
Esse I aqui, o que ele significa? Ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal. O que significa esse outro I aqui? Ângulo de reflação, formado entre o raio refletido e a reta normal. E o que significa esse R? Raio de refração, formado entre o raio refratado e a reta normal. No esquema anterior, podemos perceber que os ângulos de incidência e de refração têm a mesma medida. Os ângulos de incidência e de refração têm a mesma medida. Isso também ocorre quando a luz reflete em um espelho plano, por exemplo. A medida do ângulo de refração é menor que a medida do ângulo de incidência. Disse que a luz se aproxima da reta normal. Isso só ocorre quando a luz está se propagando em determinado meio. Incide obliquamente na superfície de separação, passando a se propagar em um meio onde sua velocidade é menor. É o que acontece no exemplo em que a luz refrata obliquamente o ar para a água. Gente, eu coloquei aqui para vocês verificar melhor esse esquema aqui. Seria interessante a gente realizar uma observação. Essa observação a gente poderia realizar fazendo essa experiência. Como a gente não está junto, e pode ser que vocês não tenham esse tipo de material em casa, o que eu fiz para vocês? Eu mostrei um simulador de refração luminosa, tá? Esse simulador, ele foi produzido pela Universidade de Colorado e ele encontra nesse link aqui. Digita este link que está aqui, ó, e vocês vão entrar nesse simulador. Com esse simulador, vocês vão conseguir ver isso. E outra dica, olhando isto aqui, falando de raio incidente, refletido, refratado, vocês vão fazer as atividades da página 286, 287, 88 e 89. Então, essas páginas são relacionadas a tudo que a gente viu até aqui. Tá? Então, presta atenção porque ele vai mandar vocês fazerem esses raios, dizer qual é o grau. É só olhar lá no transferidorzinho da atividade que ele já marca o grau, tá bom? Luz convergentes e divergentes, página 289. Diversos instrumentos utilizam lentes, como o telescópio, o microscópio, os óculos e as máquinas fotográficas. As lentes são meios ópticos, transparentes, delimitados por superfícies. Quando os raios de luz atravessam uma lente e convergem para um ponto, dizemos que a lente apresenta comportamento convergente. Quando os raios de luz atravessam a lente e divergem em um ponto, afastando-se, dizemos que a lente representa comportamento divergente. Olha lá, face convergente, face convexa, face côncava, face côncava. Podemos observar que as duas faces de cada lente são superfícies esféricas e que ambas as lentes são feitas de vidro ou acrílico e estão imersas no ar. A lente A tem duas faces convexas. É uma lente de bordas finas. E seu comportamento óptico, quando imersa no ar, é convergente. A lente B tem duas faces côncavas e uma lente de bordas grossas, e seu comportamento óptico quando imerso no ar é divergente. Observando isso aqui, façam a atividade 2 da página 290. Lentes convergentes, página 289. Conclusões. Lentes esféricas de bordas finas, constituídas de vidro ou acrílico e imersas no ar, são lentes convergentes.
todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é uma lente convergente, é direcionado, converge para um mesmo ponto F, denominado foco de lente. Lentes esféricas de bordas grossas, constituídas de vidro ou acrílicos e imersas no ar, são lentes divergentes. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente divergente é direcionada, diverge, a partir do mesmo ponto F, denominado foco de lente. Aqui, ó, a gente tem outros formatos de lentes convergentes e divergentes. As convergentes, que são essas, e as divergentes, que são essas. Aqui na página 291, a gente tinha um experimento, tá? As imagens formadas pelas lentes. Não vai ser possível a gente realizar. Não dá para vocês realizarem em casa, porque precisa de alguns materiais específicos que provavelmente vocês não terão em casa. Em outros anos à frente, vocês vão voltar a falar de lentes convergentes e divergentes, tá? Mais profundamente. Aqui ele só mostra o que são lentes convergentes e divergentes. E aí dá para se realizar esta experiência novamente, tá bom? Um pouco mais sobre acomodação visual, página 293. Com estudos no final do caderno 3, nossos olhos possuem basicamente duas lentes, a córnea e o cristalino. A córnea tem um poder de convergência muito grande, quase 4 vezes maior do que o cristalino. A associação de ambas constitui uma lente de elevada convergência, que produz uma imagem invertida na nossa retina. Para focalizar objetos diferentes, distantes, um conjunto de músculos denominados ciliares promove um ajuste na forma do cristalino, tornando mais ou menos curvado, ou seja, mais ou menos convergente. Este processo é denominado acomodação visual. Acompanhe as etapas desse processo em um olho imétrope, ou seja, que proporciona uma visão nítida para perto e para longe, sem auxílio de óculos. Observação de um objeto distante. Como o objeto está distante, os raios de luz provenientes dele são paralelos entre si. Não há acomodação visual e, por isso, o cristalino fica pouco abauloado, curvado. A imagem do objeto é formada na retina e a visualização do objeto é nítida. Então, aqui, ó, objeto distante, tá vendo a propagação da luz? Aqui está o cristalino e a córnea, ela não está abauloada, não está curvada, e a imagem vai se formar aqui, lá no fundo. Observação de um objeto próximo, sem o auxílio de acomodação visual. Neste caso, como o objeto está próximo, o raio de luz proveniente dele são divergentes, sem acomodação. A imagem do objeto é formada depois da retina e, por isso, sua visualização não é nítida. Então, o objeto próximo está aqui, tá vendo, ó? Ele sai de um único ponto e a imagem vai se formar depois da retina. Olha aqui aonde ela está se formando, na retina, aqui depois. Observação de um objeto próximo com auxílio da acomodação. Tá vendo que aqui a gente não consegue ler? Aqui, quando ele se acomodou, a gente já consegue observar o objeto. Olha aqui, ó. O cristalino fica mais abauloado, curvado, ou seja, mais convergente. E a figura se forma sobre a retina. Tá vendo, ó, a diferença daqui e daqui?
Aquele não estava acomodado, então a imagem formou depois da retina. Aquele já se acomodou, abaulou, tá vendo, ó? Ficou que nem esse aqui, ó. Ah, olha a diferença, ó. Tá vendo, ó? Vocês têm que observar a diferença de um para o outro. Então, aí a imagem se formou na retina. Ametropias e miopia. Ametropias. Atualmente, há milhões de pessoas em todo o planeta que não conseguem enxergar nitidamente o mundo a seu redor, sem a utilização de óculos, ou seja, pelo menos um de seus olhos não é emétrope. Nesses casos, dizemos que a pessoa tem algum tipo de ametropia, isto é, alteração da visão em decorrência da formação inadequada da imagem na retina. As principais ametropias são a miopia, hipermetropia e presbiopia e o astigmatismo. A seguir, estudaremos algumas delas sobre o ponto de vista óptico e como é possível corrigi-las com o uso de lente. Miopia. A miopia é caracterizada por maior dificuldade para enxergar de longe. Geralmente, isto ocorre quando há um ligeiro alongamento do globo ocular ou quando as lentes oculares são excessivamente convergentes. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A imagem de um objeto distante se forma antes da retina. A miopia pode ser corrigida com lentes ou com cirurgia, conforme indicação médica. Vocês vão fazer a atividade 3 da página 294 e 295. Hipermetropia. A hipermetropia é caracterizada pela maior dificuldade para enxergar de perto. Ela pode ocorrer quando há um ligeiro encurvamento do olho ou quando as lentes oculares são pouco convergentes. Em ambos casos, o resultado é o mesmo. Sem a utilização do processo de acomodação visual, a imagem de um objeto distante se forma depois da retina. Mesmo com a utilização de processo de acomodação visual, a imagem de um objeto próximo se forma atrás da retina. A hipermetropia pode ser corrigida com lentes ou com cirurgia, também conforme indicação médica. E olho vivo. Se os hipermetropes não enxergam bem de perto, porque muitos utilizam óculos para ver de longe, o que acontece quando um hipermetrope observa um objeto distante e sem valer do processo de acomodação visual? Como seu olho é pouco convergente, a imagem deste objeto se forma depois da retina. Para conseguir visualizar esse objeto nitidamente, a musculatura ciliar atua, tornando o cristalino mais abaloado, curvado, ou seja, mais convergente. Por isso, muitos hipermétropes conseguem enxergar objetos distantes nitidamente. No entanto, a permanência da contração dessa musculatura por muito tempo pode lhe causar dores de cabeça, o que os obriga a utilizar óculos o tempo todo, seja para perto, seja para longe. Fazer a atividade 4 da página 296. Presbiopia. A presbiopia é conhecida como doença do braço curto ou vista cansada. Em geral, ela ocorre com a idade, pois é provocada pelo envelhecimento do cristalino e pela perda da capacidade de contração da musculatura ciliar, ou seja, ocorre uma redução do poder de acomodação visual no olho. Assim, para visualizar objetos próximos, a pessoa
presbiopia não consegue uma curvatura igual à do cristalino, precisando fazer um grande esforço para acomodação visual. Meu caso, eu não usava óculos, depois de uma certa idade precisei usar porque eu não conseguia enxergar direito as coisas, né? Então eu sou uma presbiopia. A presbiopia se manifesta na maioria das pessoas a partir dos 40 anos de idade. O meu também aconteceu. Os sintomas iniciais são de cansaço visual e cefaleia, dor de cabeça. Um comportamento interessante das pessoas que estão começando a ter problema de presbiopia é que elas procuram afastar cada vez mais o objeto dos olhos, na tentativa de focalizá-los, visando melhor a leitura ou a visão dos objetos. Por isso que a gente fala doença do braço curto, porque chega uma hora que nem esticar o braço não adianta mais, porque você não vai enxergar. A presbiopia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Se o presbiope também for miopia, por exemplo, face à necessidade da utilização de lentes bifocais ou multifocais. No meu caso, eu já tenho bifocais porque eu já não enxergo nem de perto e nem de longe. Essas lentes são composições de duas ou mais tipos de lente. Se houver uma linha divisória entre os dois tipos de lentes, elas são chamadas bifocais. Se não houver essa linha, ou seja, se a divisão for gradativamente, elas são chamadas de multifocais. É o caso do meu óculos, eu não tenho essa divisão, então eu chamo de multifocais porque ela vai diminuindo gradativamente. Astigmatismo. Em geral, o astigmatismo ocorre quando a córnea apresenta irregularidades na superfície. Em muitos casos, a córnea, em vez de esfera, é ovulada. Observa aqui, ó, A e B. Como o olho com astigmatismo tem raios de curvatura distinta em diferentes direções, o raio de luz não chegam em todos ao mesmo ponto na retina. Por isso, muitos astigmas não convergem nitidamente objetos distantes e ou próximos. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Além disso, não visualizam bem linhas horizontais, verticais ou oblíquas, confundindo assim símbolos próximos, como H, N, M, N, M, 8 e o 0. O hábito de coçar os olhos pode deformar ainda mais a córnea, agravando o problema. Então, aquilo da gente coçar o olho, não pode, tá? Porque a gente vai ferir a nossa córnea, vai deformar a nossa córnea e isso pode causar a ter outros problemas na nossa visão. Para corrigir o astigmatismo, utilizam-se lentes especiais que compensam a assimetria da curvatura da córnea. Dor de cabeça e alteração na visão. Muitas vezes forçamos a musculatura ciliar para conseguir visualizar um objeto nitidamente. Ao fazer isso, a musculatura modifica a forma do cristalino, tornando-o mais abauloado, curvado, ou seja, mais convergente. No entanto, a permanência da contração dessa musculatura por muito tempo pode causar dores de cabeça. Para identificar e corrigir alterações de visão, é fundamental consultar um oftalmologista. Bom, então, aquele negócio da gente coçar os olhos não pode, porque a gente vai deformar a nossa córnea. Ter muita dor de cabeça ao ler, ao ter que olhar para algum lugar tanto de perto ou de longe, a gente tem que
procurar o oftalmo, porque se a gente ficar insistindo muito nisso, a gente também pode deformar essa nossa córnea, certo? E aí podemos ter outro problema, a não ser usar um simples óculos para ajudar nessa vista cansada, tá bem? Por aqui eu finalizo o nosso capítulo, a nossa explicação. Deixei os exercícios para vocês fazerem. Eu sei que é um assunto meio complexo. Aqui ele só dá para vocês, vamos dizer assim, a base. Nós estamos fazendo isso para aprender os nomes, para saber como que é a nossa visão, quais são os problemas de visões que a gente pode ter. Mas nós vamos estudar isso profundamente em anos posteriores. E aí ele estuda minuciosamente cada casinho, tá bom? Então aqui é mais para a gente ter uma noção de como é a nossa visão, tá certo? Mas qualquer dúvida que ficar, vocês podem me mandar um e-mail para que eu possa esclarecer a dúvida para vocês, tá bem? Encaminhem um e-mail, está aqui para as dúvidas, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!